Quem sou eu para que o grande rei me receba assim? Me perdi e ele me encontrou, seu amor por mim, seu amor por mim. Quem me libertar e vencer. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sua graça me resgatou, me purificou. Quando eu era um pecador, morreu por mim. Se morreu por mim. Deus me libertar e me será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus libertar, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Em tua casa, ó Pai, há lugar pra mim. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Eu quero nessa noite, sem perca de tempo, abra aí a sua Bíblia no livro de Êxodo, no capítulo 3, Êxodo 3. Eu quero falar nessa noite sobre quando a adversidade produz unidade. Quando a adversidade produz unidade. Sabemos que Deus está no controle, nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Tudo, que acontece tem a aprovação, tem a autorização de Deus. E nós estamos aqui, eu quero ler esse texto, o texto de Êxodo 3, no versículo 8, Êxodo 3, 8. A Bíblia diz que o Senhor aparece, a Moisés, e ele fala para Moisés: portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra.
e uma terra boa e larga, e uma terra que emana leite e mel, um lugar dos cananeus, dos heteus, e dos amorreus, e dos perizeus, e do aveu e dos jebuseus. Versículo 9. Agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo até mim, e também tenho visto a opressão com que os egípcios os oprimem. Aqui nós estamos diante de um texto que nos leva a pensar e trazer esse texto para os nossos dias atuais. Nós estamos aqui diante dessa pandemia, e o povo de Israel também, eles estavam oprimidos. A Bíblia diz que 430 anos, Talita, esse povo era oprimido. Esse povo desceu para o Egito e 430 anos. Olha, nós estamos aí vivendo menos aí de, ainda não tem aí 9 meses, 8 meses, 9 meses que nós estamos vivendo as consequências, vendo, né? Os prejuízos que isso tem causado à sociedade, causado ao evangelho. Nós podemos ver a igreja vazia, o povo distante. Só que com o povo de Israel foi o contrário. A Bíblia diz que, e agora eis que o clamor dos filhos de Israel é vindo a mim. O povo une, o povo uniu, e o povo tinha um só clamor. O povo clamava por libertação. Nós precisamos entender e precisamos trazer esse contexto para os nossos dias. A Bíblia diz que era um só o clamor do povo. Aqui a gente vê o quanto a adversidade pode nos unir, o quanto essa pandemia poderia ter trazido o povo de Deus para uma união, para ser um só povo, um só clamor. Nós vemos que quando Jonas, ele entra em Nínive, a ordem era destruir Nínive. Mas a Bíblia diz no livro de Jonas que quando o rei ouviu a notícia que Deus ia destruir, a Bíblia diz que o rei une todo o povo, proclama um jejum, todos vestem-se de saco, todos descem, né, do seu aconchego, do seu conforto, todos saíram da zona de conforto e vieram para o jejum. A Bíblia diz que eles vieram para o pó, para a cinza. Era um só o clamor do povo. Nós precisamos entender que nessa diversidade, nesses dias que nós estamos vivendo, tudo isso tem um grande potencial de nos unir. Não só, às vezes, unir, né, em presença, Eliana. Nós estamos unidos aqui na igreja, a igreja cheia, não. É unir, nós começar a ligarmos uns para os outros, comunicar uns com os outros, vamos orar, vamos proclamar um jejum, vamos levantar um clamor, vamos unir cada um na sua casa, vamos buscar o Senhor. A Bíblia diz aqui que o povo uniu. Eles tinham um inimigo em comum. O inimigo daquele povo na época era o rei do Egito, era Faraó. E nós temos hoje um inimigo em comum. Se você ligar a televisão, 90% das reportagens fala da pandemia. É um inimigo em comum que toda a sociedade. Nós vimos que você não vê mais tanto o torcedor do Flamengo, do Botafogo, do Vasco. De primeira a gente encontrava o povo preocupado. As nossas igrejas muito preocupadas com a prosperidade. Mas o povo de Israel ali, Léo, eles não tinham outro objetivo. O objetivo deles, Gabriel, era todos buscar ao Senhor, uniram
para buscar ao Senhor, pedir a libertação. Eles queriam a liberdade. Eles queriam voltar para a terra deles. E nós não estamos, aproveitando esse inimigo em comum. Esse inimigo em comum nosso, ele está simplesmente nos distanciando em todos os sentidos. Então nós precisamos entender, um inimigo em comum, ele pode trazer para nós uma unidade, ele pode nos unir. A Bíblia diz no livro de Atos, capítulo 2 de Atos, versículo 1, a Bíblia diz que o povo era um só, ele estava reunido ali, esperando a descida do Espírito Santo. E no versículo 1 de Atos 2, a Bíblia diz que o povo era um. O povo estava reunido no mesmo lugar, com o mesmo propósito. Quando Jesus sobe ao céu, Jesus fala assim: ficai em Jerusalém até que sejais revestido do Espírito Santo. Eles tinham um pensamento em comum, todos com o mesmo propósito, todos com a mesma mentalidade, todos com um único objetivo. Imagina, irmãos, que se o povo de Deus, se todo o povo cristão no mundo direcionasse todo o clamor, todo o tempo com sobra, para buscar ao Senhor. Senhor, essa pandemia tem que acabar. Imagina o clamor de milhões e milhões de cristãos. Olha ali o povo. E quando é Atos 2, versículo 1, parece que é o 2:1, Atos 2:1. Atos 2, no versículo 1. E todos, olha bem, e cumpriu-se o dia de Pentecoste, e estavam todos impetuosos, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E de repente, olha bem como é que Deus ouve. O versículo 2 diz: e foram vistos. Volta o versículo 1 para mim, versículo 1 aí. E cumpriu-se o dia do Pentecoste. Estavam todos, a minha tradução diz que estavam todos reunidos em um só propósito. O Evangelho, ele quebra todos os preconceitos. O Evangelho, ele não é para raça, para tribo, para nação, não, é para todos. A Bíblia diz que se o povo que clama pelo meu nome orar, jejuar, humilhar, consagrar, dedicar, gastar o tempo com as coisas de Deus, investir na palavra de Deus, esse inimigo em comum que nós estamos vivendo, ele vai nos fazer muito mais forte. Ele vai nos unir. Nada, a Bíblia diz lá no livro de Romanos, que nem a altura, nem a profundidade, nem anjo, nem potestade, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Esse inimigo, nós temos que aproveitar essa oportunidade que às vezes é nos dada. O inimigo muitas vezes ele nos dá a oportunidade, motivo para nós reunir, para nós estarmos juntos, com um só propósito, com um só coração. Temos que entender que o povo de Deus, nas situações mais delicadas, eles tinham propósito. Precisamos aproveitar essa oportunidade. Às vezes, aquilo que a gente acha que era péssimo para nós, de repente nós podemos transformar isso em oportunidades na nossa vida. Humberto falou isso aqui na quarta-feira. Às vezes a gente acha que o acontecimento atual, ele
pode acabar com a nossa esperança, não. De repente isso é um combustível, é uma oportunidade que nós temos para nos unir, para estarmos mais juntos, temos o mesmo propósito, né? O Evangelho, ele derruba, como eu disse aqui, qualquer fronteira, nada pode nos separar. A Bíblia diz que nada nos separa do amor de Deus. De repente nós estamos separados em corpo, não podemos estar tão juntos, mas nós podemos estar no mesmo Espírito, no mesmo amor, na mesma adoração. Eles uniram em um só propósito. O povo de Israel naqueles dias, eles uniram num só propósito. E a Bíblia diz aqui: por isso desci, na minha Bíblia, versículo 8 diz assim: por isso desci a fim de livrá-lo das mãos dos egípcios. Olha bem, por isso desci. Deus está esperando somente você tomar uma posição. A Bíblia diz que ele fala: olha, foi pela unidade, foi pela oração do povo. Eu não acredito que naqueles dias ali no Egito, alguns estavam querendo prosperidade, outros estavam querendo uma saúde melhor, outros estavam querendo um emprego melhor, outros estavam querendo, uma vida mais confortável. Não, o pedido do povo era que o Senhor os libertasse das mãos de Faraó. E a nossa oração nesses dias, a nossa oração nesse período de pandemia, é que nós possamos ser revestidos e que o ar que nós respiramos, ele possa, ser purificado pelo Espírito Santo. Que ele quando o ar passar pelo nosso pulmão, ele já passou pelo Espírito Santo, ele já passou pelo Senhor. Aí você pode respirar tranquilamente. Eu disse aqui há uns dias atrás, sempre pela manhã, quando eu saio no meu quintal pela manhã, a minha oração, Thalita, é sempre a mesma: Senhor, purifica, o Gabriel, esse louvor que nós cantamos, purifica, Senhor, esse ar que vai passar pelas minhas narinas, faça com que qualquer vírus, qualquer mal, a Bíblia diz que mal nenhum nos sucederá. Temos que crer que Deus pode, Maurício, Deus pode purificar o ar do ambiente onde nós estamos. Mesmo que tenha alguém contaminado no meio aonde você trabalha, aonde você vive, aonde você está passando, mas a Bíblia diz que o Senhor tudo pode. A Bíblia diz que Ele deu vista ao cego, ressuscitou mortos, transformou água em vinho, multiplicou pães. Todas aquelas adversidades. Eu imagino a situação de Jesus quando ele vê a multidão com fome. Aquele momento foi um momento que ele aproveitou para promover um milagre. Será que essa situação não é a situação, Elisângela, que Deus está trabalhando para nós vermos o milagre, Eliane? Precisamos ver o milagre. Depois que tudo isso passar, de repente eu falo assim: olha, gente, como Deus foi tão bom. Nós passamos nessa e saímos de braços erguidos, saímos de cabeça alta. A adversidade, ela gera unidade. Eu quero que você guarde essa palavra no seu coração. Não fica aí morrendo, antes da hora. Lançai toda a sua ansiedade sobre o Senhor. Lançai a tua ansiedade sobre mim, porque eu cuido de vós. A palavra de Deus nos ensina isso. Lança a tua ansiedade.
Deita na sua cama, faça a sua oração. Nesses dias, irmãos, é tão mais fácil a gente entender o propósito de Deus na nossa vida. É um dia desse de madrugada. Eu louvo a Deus que o Senhor tem me despertado. E um dia desse, pela madrugada, eu senti a glória de Deus tão presente na minha vida, Eliane. Eu senti tanto o mover de Deus na minha vida, quando me veio à memória aquele versículo que diz assim: porque todo conhecimento, toda sabedoria vem de Deus, porque nele está escondido todos os tesouros da terra. Eu fiquei pensando nesse corpo tão frágil, nesse corpo tão sem proteção nesses dias atuais, mas eu pude ver e eu pude acreditar naquele momento que Deus, em qualquer situação, Ele nos faz mais do que vencedor. Eu pude entender que o meu corpo, sendo o templo do Espírito Santo, Ele não vai permitir que a morada dele seja destruída, que o templo do Espírito Santo seja destruído. Cabe a mim e a você manter esse corpo como templo do Espírito Santo. Depois que você falar: Senhor, eu estou mantendo como templo, se você fizer a tua parte, o Senhor faz a dele. Senhor, o meu corpo é templo do Espírito Santo. Ele vai te honrar, Ele vai te guardar, Ele vai te proteger. E quando eu começava a orar, eu senti que o mover de Deus na minha vida tão real. Eu me senti tão capaz, sabe? Eu me senti tão forte. Quando nós estamos bem, quando nós estamos alimentando a nossa alma, a gente não tem medo. Nós somos mais do que vencedores. Essa é a palavra. Que nessa adversidade, que nesse momento tão difícil, que nós possamos dizer, como o salmista diz: Ele é o meu socorro, o meu refúgio e a minha fortaleza. A Bíblia diz que os ainda. Eu quero terminar lendo esse Salmo 46, e eu quero que você viva esse Salmo. A Bíblia diz aqui que os aindas da vida, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Você quer tribulação maior do que essa? Alguém aqui já viveu tempo pior do que esse? Eu nunca vivi. Eu já vivi crise financeira, eu já vivi período, de escassez nas finanças, mas nunca vivi esse tempo. Mas nós temos uma promessa que diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na tribulação. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalam no meio dos mares, ainda que as águas se tumultuem e se espumugem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus ajudará, Deus de até amanhã. Bramam-se as nações, reinos se abalam. Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde e contemplai as obras do Senhor, que assolação efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco, despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia, aleluia. Vamos colocar de pé. Glória a Deus. Nós te rendemos graças, Senhor. Muito obrigado, Pai.
Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado, meu Deus, porque sabemos que em tudo nós somos mais do que vencedor. Obrigado, Senhor, por essa equipe de louvor, pelo nosso instrumentista. Obrigado pelos irmãos que se dispôs a estar na tua casa, Senhor. Visita agora, ó Pai, o lar de cada um. Visita, ó Pai, o lar, Senhor, os lares dos membros desta igreja. Não só dessa igreja, mas de todo o povo de Deus na face da terra. Visita agora os hospitais, as UTI. Sabemos, ó Pai, que os dias são maus. Sabemos, ó Pai, que a armadilha foi feita. O inimigo fez o laço. O inimigo armou a cilada. Mas nós sabemos que nós temos um Deus que em tudo, em todas as situações, Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro, Ele é a nossa fortaleza. E que o amor de Deus Pai, e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que as doces consolação do Espírito Santo de Deus seja contigo e com todo o povo de Deus na face da terra. Você pode aplaudir o Senhor. Aleluia. Está terminado em nome de Jesus.